Bem-vindas a mais uma edição da coluna Autênticas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a política, né? Mulheres na política. E para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a queridíssima Cineide Lopes. Cineide, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui nessa coluna. Só de ter sido chamada de queridíssima, eu já me senti aqui, sinceramente. Estou à vontade, quero agradecer a oportunidade, porque sempre falar de política, de mulher e desse nosso universo, para mim sempre é muito, muito salutar, de verdade. Que maravilha! Então, conta aí pra gente um pouquinho, explica para as mulheres autênticas que estão nos assistindo quem é Cineide Lopes. Muito massa. Quando a gente fala de política, amiga, na maioria das vezes as pessoas pensam assim, a mulher política ela se distancia, né, de quem somos nós, mas na verdade não. Cineide é mãe, Cineide é esposa, mãe de um menino lindo, Thiago Lopes, de 21 anos, 22 na verdade, já fez 22, vai fazer agora. E aí Thiaguinho também constrói essa vida política comigo, casada, tá? A gente tava conversando nesse instante sobre isso, né? Sim, casada há 30 anos, eu brinco com meu marido que se eu tivesse, tá, presa já tava livre, tá? Casada há 30 anos. Já tinha cumprido a pena, já né? tinha cumprido a pena, mas tô feliz, viu? Que 30 bom. anos casada, né? Evangélica. E aí no meio dessa minha vida, dessa minha construção, professora, né? E comecei a prestar atenção em algumas questões dentro da cidade, voltado para as mulheres, para as crianças, adolescentes, e algumas coisas começaram a me trazer uma certa preocupação. Foi quando a gente monta um projeto na cidade chamado Grupo Nossa Casa, e a gente começa a construir uma voz chamada Resgatando a Infância. Então um grupo de pessoas começam a pensar sobre essa infância, a gente começa a nortear um monte de ações, e aí em 2008 Cineide entra no mundo da política. Aí a gente começa a se especializar em economia solidária, né? Me tornei especialista de economia solidária. A gente começou a implantar alguns projetos de economia solidária dentro do município, né? Nós tivemos a honra, a chance de sermos o pioneiro dentro de Camaçari em montarmos o primeiro projeto, né? No sistema público e privado, que a gente chama de PP, de uma loja colaborativa em Camaçari. Meu beijo à turma do Boulevard, né? Eles foram nosso parceirão quando a gente monta esse primeiro projeto. Hoje lá tem mulheres, tá? Na sua grande maioria, numa loja colaborativa, independente desse projeto, e conseguiram se consolidar. Esse é um pouquinho de Cineide, mãe, filha, esposa, né? Que norteia nesse mundo de empreendedorismo também, mas que se apaixonou pelo mundo da política e resolvi me posicionar pra gente ser uma voz aí junto com essa mulherada. Estamos precisando muito de vozes femininas. Verdade. Não é? A gente tem aqui em Camaçari a gente tem, por exemplo, mais de 50% do eleitorado é formado por mulheres, e a gente tem uma representatividade muito pequena ainda na Câmara de Vereadores, né? Queria que você fizesse uma avaliação, Cineide, desse cenário. Eu vou aproveitar a fala de uma discussão que nós estávamos tendo agorinha num grupo de WhatsApp. Tá? Eu acho que em grupo de WhatsApp, rede social, a gente ouve muito a voz das pessoas. E um presidente de um partido, ele diz que vai tentar consolidar que o máximo de mulheres tenham espaços e que sejam eleitas em 2024. Achei uma fala muito interessante. Mas a pergunta que fica é, como? Isso vai ser feito de que forma? Porque quando a gente fala, Cal, de uma mulher que se posiciona na política, ela precisa de uma rede de apoio para que isso aconteça. Porque você fala da realidade de uma mulher que é dona de casa, que é mãe, que cuida do seu lar. Ela é a rede de apoio de outras pessoas, e para ela se posicionar para fazer política é uma construção que vem ao longo do tempo. Aí você faz, Cineide, por que essa representatividade na Câmara, por exemplo, é tão pequena? Hoje nós temos 2 mulheres eleitas na Câmara, né? Acho que Fafá e a professora Angélica, né, que foram eleitas no pleito de 2020, mas nós já tivemos, por exemplo, uma bancada onde tinham 11 homens eleitos e 5 mulheres ganharam a eleição. Ou seja, quase 50% de mulheres foram eleitas no ano de 2004, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso. Nessa época eram 17 vereadores, aí uma lei foi lá, diminuiu o número de vereadores e as mulheres estavam quase que nessa mesma medida.
A pergunta é por que a gente não conseguiu essa façanha nunca mais depois que isso aconteceu, né? Que essas mulheres foram eleitas e que se consolidaram dentro do município como representatividade política. A grande questão começa pela questão histórica, tá? Socialmente falando, a política ela sempre foi construída para os homens e pelos homens, tá? Não estou dizendo que a culpa é dos homens, não. É porque foram eles que começaram a pensar a política, fazer movimentações políticas. E com isso, as mulheres acabaram ficando cuidando dos lares, da sociedade, da família, e não se envolviam na política diretamente. Quando as sufragistas, e aí quem conhece a história do sufrágio, começam a se posicionar na sociedade, isso a nível mundial, para terem o direito principalmente do voto, talvez essas mulheres não pararam para pensar de que forma esse voto ia ser feito. E aí começa aquele voto do cabresto, eu voto em quem meu marido vota, eu voto em quem meu pai vota, porque eu achava que eu não entendia de política. Então é muito recente, tem 93 anos agora, que a mulher teve o primeiro voto feminino e que a mulher pôde ser votada. Então assim, isso é de agora, foi ontem praticamente. Obviamente que a gente já teve avanços maravilhosos, mas quando você fala que mais de 50% de mulheres é o eleitorado, dizer que em 2024 existe uma possibilidade, por exemplo, de um segundo turno. Sim. Se disser que tem possibilidade de segundo turno, eu estou dizendo que vai ter mais de 200 mil eleitores. Sim. Se eu digo que tem mais de 200 mil eleitores e é 50%, vamos dizer que a gente tem em média aí 100 mil mulheres aptas a votar. Então, será que não chegou a hora dessas mulheres começarem a pensar com seriedade, né? Quem elas querem que represente elas, né? Sua voz, suas necessidades, o que elas entendem? Eu acho que é mais por aí. É uma questão de se perceber, tá? Estar predisposta e entender que esse lugar também é dela, que ela também pode pensar, atuar e estar como política. Perfeito. Você que já foi candidata, né, que tá aí também se articulando, fala pra gente quais são os maiores desafios que você, enquanto mulher, encontra nesse meio político. Mulher, você quer me apertar mesmo? Gente, pelo amor de Deus. Mas tem desafio mesmo, viu? Muitos, né? Eu comecei... Ser mulher já é um desafio, já é um né? desafio, mas assim, eu sou apaixonada pelo fato de ser mulher. Pra mim, ser mulher e ser mulher política, apesar desse desafio, tá? Desses encontros e desencontros, sabores e desaporo, pra mim é perfeito. Mas estar mulher na política é você ter... a predisposição de deixar de pensar em você para pensar no outro, deixar de pensar apenas nas suas necessidades para pensar de um povo que você representa, tá? Isso você tem que estar pronto para ouvir. Essa semana mesmo amigos me perguntaram: Cineide, eu posso colocar você em alguns grupos de rede social? Eu fiz, deve, porque no momento que a gente se posiciona a estar fazendo política, eu tenho que aprender a ouvir esse povo, as suas queixas, as suas necessidades, tá? Aplaudir também quando as coisas estão sendo feitas de forma correta, ou posicionar algumas questões que precisam de alerta. Eu estava agora conversando com a minha amiga sobre essas questões. Existe tanta coisa que a gente tem que entender sobre essa mulher, né? Essa mulher dona de casa, essa mulher que empreende, essa mulher que é mãe, essa mulher que precisa estar no mercado de trabalho, a mulher que não consegue ser inserida no mercado de trabalho. Então a gente começa a ver na política uma forma de pensar políticas públicas para cuidar dessa mulher. De que forma? Qual é a pessoa melhor para entender, tá? Alguém que tem um útero e 2 ovários. Só uma que tem, nenhum desrespeito aos homens, mas nós entendemos as nossas formas de lidar com a vida. A gente é muito mais emotiva, tá? Por mais que a gente estava conversando com uma amiga agora que ela disse assim: eu me apaixono muito fácil, porque nós nos apaixonamos muito fácil pela vida. A gente consegue amar o outro com uma facilidade muito grande, porque é da natureza feminina, tá? Um dos maiores desafios foi a gente ter que aprender a endurecer um pouco mais, a servir, engrossar às vezes um pouco mais a voz, para a gente poder ser respeitada nesse universo que antes era dito como masculino. Então talvez às vezes os homens não compreendem, porque algumas mulheres às vezes aparentemente se masculinizam para estar nesse universo, tá? Nada contra a questão de postura, né? Nem de sexualidade, nada disso. A questão não é essa. A questão é eu deixar às vezes de ser quem eu sou para me posicionar como o outro quer que eu seja. Esse é um desafio muito grande, porque eu posso ser mulher, eu posso lutar pelo espaço da mulher, pelo dos homens também, pela família, pelos nossos filhos, sem perder a minha identidade de quem eu sou. Você aqui mesmo tá agora linda, tá uma maquiagem perfeita, seu cabelo perfeito, mas uma profissional extremamente competente,
competente. Isso não lhe diminui por ser mulher, tá? Atrás das câmeras a gente tem, tá, homens e mulheres que também fazem isso acontecer de uma forma extremamente competente, independente do seu gênero. Então o que eu acho que o grande desafio nosso é fazer o outro entender que ser mulher na política não faz você ser mais frágil ou você ser menos competente do que o outro, que a gente precisa ser estimulada para que isso aconteça a cada dia. Verdade. Você enfrenta, né, o machismo nesses âmbitos políticos pelos quais você passa? Enfrentei, ainda enfrento. Agora hoje, talvez as pessoas já se habituaram mais com o CEMED. A gente começou em 2008, né, a discutir política de verdade na cidade. A gente sempre foi um eleitor, atuante, militante, mas se posicionar como nome para a sociedade foi de 2008 em diante. 2008 eu não vim, né, candidata, mas me posicionei para a sociedade e comecei a discutir política de fato de uma forma um pouco mais técnica. 2012 vim, 2016, 2020, 2022. Então, ao longo do tempo, obviamente que esse universo começa a respeitar, tá, essas pessoas que estão sempre inseridas nesse contexto com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu já tive momentos de dizer assim, não fala assim não, que talvez ela não entenda o que é que isso quer dizer. Eu não entendo. Eu já tive numa mesa, por exemplo, de discussão da cidade, fora de Camaçari, onde eu fui, sendo a única mulher representando um grupo político, vários homens sentados nessa mesa. O político estava sendo arguído de algumas situações, ouviu todos os homens, e quando ouviu todos os homens, ele fez assim, pronto, a reunião como terminou. Aí oi, eu não falei ainda. Aí ele, você quer falar? Parecia que eu tava naquela mesa como figurante, sabe? A mocinha bonitinha, o rosto bonito, sabe? Pra ornamentar a mesa. Eu não só quero, como eu tenho que falar. Então eu fiz um desafio para aquele político tão contundente que 2 dias depois ele ligou para mim, porque eu desafiei ele cumpriu o desafio e ele fez, sim moça, e aí a gente vai trabalhar juntos? Eu disse, agora vai. Então eu tive que me impor para ser respeitada, mas eu precisei chamar a atenção para minha voz, porque se eu tivesse deixado, a reunião ia terminar e não iam me ouvir. Muitas vezes essa questão da participação política da mulher, né, do incentivo, isso está muito mais no discurso do que nas ações práticas, né? Você começou a entrevista falando, né, em um grupo que um político falou sobre essa questão de ter mais mulheres, ter mais representatividade feminina, mas isso no discurso ela é muito bonito. Na prática, né, a gente ainda vê grandes dificuldades, o número de mulheres que estão, por exemplo, à frente dos partidos políticos ainda é muito pequeno. Né? Mulheres como presidentes de partido, sim. Tudo ainda é muito pequeno, tudo ainda é muito difícil. O que você, né, pretende, enquanto mulher que representa as mulheres, né, fazer para que esse cenário possa ser mais favorável, para que possa haver uma mudança nesse cenário para as mulheres? Perfeito. É uma pergunta extremamente séria, porque quando a gente fala de política, a gente fala de lugar, a gente fala de olhares e a gente fala de troca. E quando a gente fala dessa mulher estar posicionada, quando você fala de partidos, né, a gente tem partidos. Essa mulher, hoje mesmo só são 2 mulheres hoje que estão fomentando partidos na sociedade, são 3 na verdade, que tem o Rede, tem o PSB e tem o PSD. Essas mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande, tá? Porque hoje, na eleição de 2024, por exemplo, nós éramos 32 candidatos. Hoje seremos 22 candidatos. Desses 22 candidatos serão 15 homens e 7 mulheres. Se não tiverem 7 mulheres dentro desse partido muito bem colocadas, que elas estejam posicionadas e que saibam fazer política, esses 15 homens são prejudicados. A pergunta é, eu quero mulheres na política, mas eu estimulo ela como? Eu quero essa mulher na política, mas eu trago um simpósio, eu trago uma fala, eu abro essa Câmara de Vereadores para discutir sobre isso, eu crio roda de conversa, eu faço isso que você está fazendo aqui, tá? Dessas mulheres autênticas, eu quero te parabenizar por isso, fazer com que outra mulher que ela vai estar te assistindo agora e me assistindo e dizer assim, poxa, eu quero, tá? E onde é que ela vai ouvir essa voz? Então assim, eu me coloco a essa disposição. Nós abrirmos essas rodas de conversa, pensar sobre isso, porque o que a gente precisa, independente de cargos públicos, é a gente poder fazer a diferença na sociedade. E a gente precisa de mulheres, né, que estejam lá
e que possam também representar nós mulheres, porque muitas vezes temos mulheres lá, mas que infelizmente não nos representam, não são uma voz feminina de fato, lutando pelas nossas bandeiras, pelos nossos direitos. Perfeito. Certo? Então, Cineide, o papo é rapidinho, já te convido para vir aqui outras vezes, porque a pauta é extensa, tem muita coisa que a gente precisa falar sobre a política, ainda é uma luta muito grande que nós mulheres precisamos fazer, mas precisamos mesmo, porque faz parte da mudança que a gente quer ver no mundo, nós mulheres estarmos melhor representadas em mais número também nos espaços públicos, né, nos espaços de poder. Gratidão, adorei bater esse papo com você. Que massa. E deixa um recadinho aí para os nossos leitores. Qualquer coisa, gente, se quiser saber um pouco mais, vai lá no Instagram, siga Cineide Lopes, certo? A gente bate um papo, a gente conversa, de vez em quando meus stories a gente fala muito sobre isso. Eu me coloco à disposição da sociedade, associações de moradores, tá? Redes públicas e privadas. Vamos pensar sobre isso, pensar sobre política, pensar sobre mulher, pensar sobre Camaçari, por que não nossa Bahia e o nosso Brasil. Beijo no coração, brigadão, tá? Até a próxima.